Olá, quarto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo tranquilo. Estamos voltando para mais uma aulinha de geografia e essa aula hoje eu vou fazer a correção dos exercícios da página 131 e página 132 do capítulo 12, né, do nosso livro 3, no qual estamos trabalhando com a produção e o consumo, né? Nós falamos um pouquinho na nossa live disso da semana passada e hoje vou consolidar as explicações com a correção dos exercícios, né? Nós vimos lá como funciona a questão de produzir e o consumo da sociedade em relação a isso, tá bom? Então, vamos lá, correção dos exercícios, não vamos demorar muito não, senão a aula vai ficar muito longa, e já tem gente que falou que eu falo demais. Então, vamos embora. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, se eu precisar. Vamos de amarelinho, laranja. Pode ser. Então, vamos lá. Olha o exercício 1 da página, então, 131. O problema é que eu pego essas cores aqui, eu não enxergo depois o negócio. Página 131, primeiro. Olha o exercício 1, o que fala? Explique por que, atualmente, as etapas de produção de uma mercadoria costumam acontecer em lugares diferentes. Então, por que as coisas são produzidas hoje, cada uma em um local, tá bom? E aí a gente tem que entender, a gente tem que lembrar, porque nem todos os lugares têm todos os recursos necessários para a indústria. Então, a gente tem que pensar o quê? Existe uma dificuldade de se encontrar todos os recursos necessários à indústria no mesmo local. Então, uma região, um país, não tem, às vezes, toda a matéria-prima, todos os recursos que aquela indústria precisa para produzir algo. E, às vezes, eles acabam o quê? Colocando essa indústria, as etapas da produção, cada uma em uma região, cada uma em um país, às vezes, e aí, de forma que naquele país eu tenho aquele recurso, aquela matéria-prima que eu preciso para produzir determinada coisa, naquele outro país eu tenho um outro recurso para produzir uma outra coisa, e depois a gente só junta tudo, tá bom? Então, existe a dificuldade de encontrar todos os recursos necessários à indústria em um mesmo local. E aí eles acabam o quê? Colocando, né, a etapa de produção em lugares diferentes. Fácil essa. Bom, mais uma. Olha lá. E aí, né, como que é conhecido esse processo, esse tipo de produção no qual cada etapa de uma mercadoria, ela é produzida, ela costuma ser feita em lugares diferentes. Então, esse tipo de produção aqui é chamada de produção, nós vimos isso na última aula, produção pulverizada. Porque cada partezinha é feita em uma região diferente, já que as regiões não encontram e não têm todas os recursos necessários, às vezes, para produzir algo, beleza? Vamos lá. Vamos lá, mais uma então. Não passou. Olha lá. Quais são as características necessárias para que um lugar seja adequado para receber uma indústria? Então, o que precisa ter aí para uma região, um país, para um estado, ele receber a indústria, tá? E aí vocês têm que lembrar que nesse lugar tem que ter a possibilidade de fornecimento de matéria-prima, né? O recurso para a empresa. Neste lugar tem que ter energia, porque as indústrias precisam de energia para poder funcionar. Neste lugar precisa de mão de obra, ou seja, de trabalhadores, né, que vão executar as tarefas dentro dessa indústria. Precisa ter nesse lugar uma rede de transportes,
uma rede de comunicação, né? Senão como que os trabalhadores, os funcionários vão deslocar de um lado para o outro? Como é que eles vão da sua casa para a indústria, depois da indústria para a sua casa? Nesse lugar também precisa, né, como eu falei, de uma rede de comunicação, ou seja, a indústria ela precisa se comunicar com vários lugares do mundo ou várias outras regiões, né? Então precisa ter telefone, precisa ter celular, né, linha e sinal de celular no lugar, precisa ter acesso à internet, porque às vezes a indústria tem que fazer compras, ela tem que fazer pesquisas e também é preciso que a indústria, esse local, tenha mercado consumidor. O que quer dizer isso? Tem pessoas que vão consumir aquele produto. Não adianta nada eu instalar uma indústria num lugar e começar a fabricar, a produzir algo que ninguém vai consumir. Então como que eu vou vender isso? Então não adianta. Então, para que um lugar seja adequado para receber a indústria, nós precisamos ter lá matéria-prima, eu preciso ter energia, eu preciso ter mão de obra, eu preciso ter uma rede de transportes, uma rede de comunicação e também preciso de um mercado consumidor. Beleza? Vamos mais uma. Olha a 2. Leia a afirmativa a seguir e depois explique se ela é verdadeira ou falsa. Então, será que isso aí é falso ou verdadeiro? Vamos ver. Se as pessoas forem cuidadosas, todos os produtos podem durar a mesma quantidade de tempo, sejam eles eletrodomésticos ou alimentos. Opa, será que isso é verdadeiro? Se a gente tomar cuidado, todos os produtos podem durar o mesmo tempo, né? Mesmo se for um eletrodoméstico ou se for um alimento. E aí, essa afirmativa, pessoal, quando a gente pensa sobre isso, ela é falsa. Porque os produtos, eles são classificados de diferentes modos, na verdade, conforme a validade de cada um. Assim, existem produtos que podem durar pouco tempo, né? Alguns podem durar alguns dias, outras semanas ou alguns meses só. E existem outros produtos que são feitos para durar muito tempo, que eles demoram anos para poder estragar, décadas para poder estragar. Então, essa afirmativa está falsa, porque os produtos eles são classificados de acordo com a validade dele. Existem aqueles que podem durar pouco e aqueles que podem durar muito. Por exemplo, um eletrodoméstico, ele pode até durar muito tempo se você for cuidadoso, mas um alimento não. O alimento ele pode estragar em pouco tempo. Tá? Então a afirmativa ela é falsa. Olha mais uma. Explique o que é a vida útil dos produtos. Então, o que é a vida útil dos produtos? O meu celular tem uma vida útil, essa calculadora aqui tem uma vida útil, esse grampeador tem vida útil. Então, todos os produtos têm uma vida útil. E o que quer dizer isso? Vida útil é o tempo de duração previsto para que um produto funcione. Então, por exemplo, tá? A vida útil do meu celular é de 3 anos. Então, significa o quê? Significa o quê? Que eu entendo que esse celular ele tem um tempo de duração, um tempo de funcionamento de 3 anos. Depois ele estraga naturalmente, porque ele foi feito para durar 3 anos. Um exemplo. Então, essa é a vida útil dos produtos. Quando o tempo de duração previsto para um produto ser funcional, para ele continuar funcionando. Depois ele não tem mais praticidade, ele estraga, tá ok? Então, vida útil, o tempo de duração que é previsto para um produto ser funcional. Então, o meu computador ele tem uma determinada vida útil, né? Como eu mostrei para vocês, o celular, a calculadora, o grampeador, essa cadeira que eu estou sentado aqui, esse livro que vocês têm aí, todos os produtos têm uma vida útil, ou seja, um tempo previsto que ele vai funcionar ou não. Ok? Vamos ver mais uma. Olha lá, atualmente, o que tem acontecido com a vida útil dos produtos? E aí, o que será que está acontecendo com a vida útil dos produtos? Será que a vida útil dos produtos está cada vez maior ou cada vez menor? Tá? E aí nós temos que pensar que
para estimular o consumo, para estimular que as pessoas continuem sempre comprando e comprando muito, as indústrias, elas têm programado, né, elas têm feito seus produtos para que eles tenham uma vida útil cada vez menor. E aí, rapidinho, um celular que você compra, um notebook que você compra, ele fica o quê? Ultrapassado, não é verdade? Aí você tem que trocar, porque você não consegue mais usar aquele produto. É muito comum o que acontece nos celulares da Apple. Quem tem, né, o iPhone, por exemplo, o iPhone, depois de um tempo que você tem ele não atualiza mais, ele não funciona. Aí você não consegue instalar aplicativo, você não consegue fazer mais nada. Por quê? Aquilo está forçando você a comprar um novo celular. Então, para estimular o consumo, as empresas o que têm colocado os produtos com a vida útil cada vez menor. Porque aí eles ficam ultrapassados, eles ficam lentos, eles ficam feios, né, os produtos. Se você não tem um produto que é novo, que é da moda aí, você tá fora. Você olha lá o celular do cara, por exemplo, olha o computador que ele usa. Se o seu computador for muito antigo, você não consegue fazer nada, porque a vida útil desses produtos tem diminuído. E aí acaba estimulando que a gente continue comprando cada vez mais. E isso tem uma consequência muito grande, né? Principalmente para o planeta. Vamos ver mais uma. Ó. Isso é vantajoso para as pessoas? Converse com colegas e os professores. Então, as empresas diminuírem a vida útil dos produtos, isso é uma vantagem para a gente? Isso é bom? Claro que não, né? Essa é uma prática que não é vantajosa, tá? Não é vantajosa para as pessoas, porque obriga a trocar de produto, a gente tem que comprar mais produtos com mais rapidez, a gente vai tendo um gasto cada vez maior. Então isso é péssimo que as empresas fazem. É bom para elas, né? Que elas vão ganhar muito dinheiro. Mas para o consumidor, para a gente, para as pessoas, não é bom. Porque você vai ter que trocar o produto muitas vezes e você vai ter que gastar mais dinheiro, você vai trocando os produtos com mais rapidez e isso é péssimo. Sem contar que traz muitos impactos para o meio ambiente, porque cada vez mais coisas têm que ser produzidas e quando essas coisas não funcionam mais, a gente geralmente joga elas no lixo. E aí vocês vão ver na próxima aula minha que o lixo é hoje um dos principais problemas da nossa sociedade de consumo, né? Essa sociedade consumista que compra, e depois a gente joga muita coisa fora. E isso para o meio ambiente não é bom. Ok? Vamos ver mais uma. Olha lá. Quais são os impactos, falando em meio ambiente, quais são os impactos causados no meio ambiente pela diminuição da vida útil dos produtos? Então, isso que as empresas fazem de diminuir a vida útil, quais são os impactos aí para o meio ambiente, para a natureza? Bom, com essa prática aí de diminuir a vida útil, há um aumento no consumo de produtos. Igual eu falei com vocês, o produto estraga mais rápido, eu compro mais. Não é verdade? E aí isso acaba provocando no planeta uma maior necessidade de extração de matéria-prima, um maior uso de energia, uma maior produção de lixo. Então, olha só, eu comprei esse celular hoje. Aí vamos supor que daqui a um ano ele já não serve mais, porque a vida útil dele é muito curta. O que vai acontecer daqui a um ano? Eu vou comprar outro celular. O que eu faço com esse aqui que não funciona mais? Jogo no lixo. E aí, para fabricar esse novo celular que eu vou comprar, precisa tirar recurso da natureza, matéria-prima. Isso traz muito impacto ambiental. E aí, para poder fazer o celular novo, precisa de muita energia, que também traz muito impacto ambiental. E depois, esse celular vai parar de funcionar de novo, o que eu vou fazer com ele? Jogar ele no lixo. Então, vou acabar aumentando a produção de lixo, de resíduos no planeta. E isso é muito ruim, né? Se a gente parasse para pensar pelo menos um pouquinho antes de consumir, de comprar as coisas, né? Às vezes a gente compra no impulso, compra motivado às propagandas, né, que existem, e isso não costuma ser muito bom, não. Vamos ver lá a última questão, a 5. Ó. As matérias-primas são extraídas da natureza
ou produzidas a partir de recursos naturais e compõem todos os produtos utilizados em nosso dia a dia. Sabendo disso, leia o trecho da canção para responder as perguntas. Então está dizendo aqui que todos os produtos que nós temos, eles vieram aí de algum recurso natural. Eles são extraídos da natureza, tá? E aí vamos ver aqui, absurdo. Havia tanto para lhe contar. A natureza mudava a forma, o estado e o lugar. Era absurdo. Havia tanto para lhe mostrar. Era tão belo, mas olha agora o estrago em que está. Você é da Vanessa da Mata. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Olha a imagem. Tá vendo aqui, né? Árvores cortadas. Enfim, vamos ver. O que você entende pela frase? Mas olhe agora o estrago em que está. Então, analisando essa frase e até a imagem aqui, eu posso perceber que o estrago em que está relacionado à devastação da natureza, o impacto da natureza para se produzir muitos produtos, né? Já que a gente precisa dos recursos da natureza, os recursos naturais, para poder fazer os produtos que a gente consome muito no nosso dia a dia, significa que nós vamos acabar causando um impacto, uma devastação da natureza. Eu preciso arrancar árvores, eu preciso poluir rios, não é verdade? Vamos lá. Olha aí. Qual é a relação da frase que nós falamos agora, né? O estrago em que está, com o consumo e a produção de mercadorias? Já até dei a resposta, né? Um pouquinho. Olha só. A devastação da natureza, que está descrita na frase aí, né? Mas olha agora o estrago que está, a devastação, esse impacto na natureza, ele está relacionado o quê? A retirada de matéria-prima para a produção de mercadorias. Então, mas olha agora o estrago que está, significa o quê? Que eu tirei todos os recursos naturais e aquele lugar agora está um estrago, uma devastação ambiental, porque eu tive que tirar os recursos naturais para poder fazer produtos, tá? Então é uma devastação da natureza, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de lixo e reciclagem. Vamos ver aí que a gente produz muito lixo, né? E coitadinho do nosso planeta. Tchau para vocês, até semana que vem.